Bem-vindos, heróis! Hoje, embarcaremos em uma jornada épica para descobrir os segredos e histórias do deus mais enigmático, complexo e controverso da mitologia nórdica, Loki. Mais do que um simples trapaceiro, Loki é a força que provoca o caos, quebra as normas e desafia o status quo, e é também, paradoxalmente, o agente que possibilita a criação, o progresso e até a redenção dos deuses de Asgard. Ao longo de suas lendas, veremos como Loki não apenas perturba a ordem, mas também a molda, forjando o destino dos deuses e influenciando os eventos que culminam no Ragnarok. Preparem-se, heróis, pois nesta exploração aprofundada, mergulharemos nos atos mais brilhantes, perversos e fascinantes de Loki, revelando detalhes muitas vezes esquecidos, contextos ocultos e interpretações profundas de suas histórias. 1. O cabelo de Sif e uma travessura que redefiniu o poder dos deuses. Heróis, imaginemos o cenário em uma manhã tranquila em Asgard. Sif, esposa de Thor e deus associada à colheita e à fertilidade, dorme profundamente, seus cabelos dourados, tão brilhantes quanto o próprio sol, esparramados como uma coroa natural. Loki, movido por sua eterna busca por diversão e caos, decide agir. Armado com sua insaciável curiosidade e uma adaga afiada, ele corta todo o cabelo de Sif. Mas essa não foi uma simples brincadeira. Na mitologia nórdica, o cabelo de Sif simbolizava não apenas sua beleza, mas também sua conexão com a terra fértil. Thor, ao descobrir o que Loki havia feito, não viu aquilo como uma mera ofensa, mas como uma afronta direta à honra de sua esposa e, por extensão, à sua própria reputação. Enfurecido, ele confrontou Loki, ameaçando esmagar seus ossos com Mjolnir, o martelo do trovão. Sabendo que não poderia escapar da fúria de Thor, Loki prometeu reparar o dano. Ele viajou até Nidavellir, o reino dos anões, e procurou os filhos de Valdi, lendários artesãos, conhecidos por criar itens mágicos para os deuses. Loki não pediu apenas novos cabelos para Sif, mas desafiou os anões a criar algo extraordinário, cabelos feitos de ouro puro que cresceriam como os naturais e se fundiriam ao couro cabeludo de Sif. Os filhos de Valdi cumpriram o pedido de Loki, além disso, criaram outros dois itens de valor incalculável para os deuses, e Sikbladnir, o navio que sempre encontra vento favorável e pode ser dobrado como um lenço, e Gungnir, a lança perfeita que Odin empunharia em batalhas. Mas Loki, sempre tomado pela necessidade de se superar, e também pelo desejo de apostar, procurou outros artesãos, os irmãos Brok e Sindri. Ele desafiou os dois a criar artefatos ainda melhores, apostando sua própria cabeça caso falhassem. Foi dessa competição que nasceram 1.1 Mjolnir, o martelo de Thor, que se tornaria o símbolo de sua força e a maior arma dos deuses. 1.2 Draupnir, o anel mágico que gera réplicas de si mesmo a cada 9 noites, representando abundância e riqueza. 1.3 Gulimbursti, o javali dourado que brilha na escuridão e é rápido como o vento. Embora Loki tenha tentado sabotar o trabalho dos anões ao se transformar em uma mosca e perturbá-los durante o processo, sua interferência apenas resultou no cabo curto de Mjolnir e um defeito que nunca comprometeu sua eficácia. Assim, por mais que Loki tivesse causado um problema inicialmente, suas ações resultaram no enriquecimento do arsenal dos deuses e no fortalecimento de sua posição diante de ameaças futuras. Essa história nos mostra que Loki, embora caótico, é indispensável para o funcionamento do cosmos. 2. A criação de Sleipnir, o cavalo que veio do caos. Heróis, entre todas as histórias que envolvem Loki, a criação de Sleipnir, o cavalo de 8 patas de Odin, talvez seja mais peculiar e fascinante. Esta é uma história que exemplifica perfeitamente o gênio criativo de Loki, sua astúcia incomparável e sua disposição de ir até as últimas consequências para solucionar um problema, e mesmo que isso envolva sacrifícios inesperados. O contexto e a proposta do gigante e o desespero dos deuses. Logo após os Aesir estabelecerem sua nova morada em Asgard, eles perceberam que o reino precisava de defesas poderosas para protegê-los de seus inimigos, especialmente os gigantes de gelo. Então, apareceu um construtor misterioso, e posteriormente revelado como um Jotun disfarçado, e oferecendo-se para erguer uma muralha impenetrável ao redor de Asgard. Ele prometeu que a construção seria tão sólida que nenhum inimigo conseguiria ultrapassá-la.
Mas o preço exigido pelo gigante era alto, e ele queria como recompensa nada menos que Freja, a deusa do amor e da fertilidade, além do sol e da lua. Os deuses ficaram indignados com o pedido, mas também reconheciam a necessidade urgente de uma fortaleza. Foi quando Loki, como sempre, interveio com uma ideia aparentemente brilhante. Loki sugeriu que eles aceitassem o acordo, mas com uma condição: o gigante teria apenas um inverno para completar a obra, sem a ajuda direta de ninguém, exceto de seu cavalo, Svadilfari. Os deuses acreditavam que isso tornaria a tarefa impossível e evitaria que eles precisassem pagar o preço exorbitante. No entanto, os Aesir subestimaram tanto a força quanto a inteligência do cavalo Svadilfari. Trabalhando dia e noite, o cavalo parecia incansável, transportando enormes blocos de pedra para o construtor, que avançava na obra a um ritmo alarmante. À medida que o inverno chegava ao fim, tornou-se evidente que o gigante conseguiria cumprir o prazo. O desespero dos deuses e a missão de Loki. Quando perceberam que o gigante estava prestes a completar a muralha, os deuses ficaram furiosos com Loki, culpando-o pelo acordo que parecia prestes a lhes custar Freja, o sol e a lua. Eles exigiram que ele resolvesse o problema que havia criado, ou sofreria a ira de Thor e seu martelo Mjolnir. Loki, mais uma vez, usou sua inteligência e habilidade para improvisar uma solução. Ele sabia que a chave para interromper a construção era neutralizar Svadilfari, já que o cavalo era a verdadeira força motriz por trás do avanço do gigante. Assim, Loki elaborou um plano ousado: usaria sua capacidade de mudar de forma para distrair o cavalo. Transformando-se em uma égua incrivelmente atraente, Loki esperou pelo momento certo para atrair Svadilfari para longe da construção. Quando o cavalo avistou a égua, Loki abandonou imediatamente sua tarefa e começou a persegui-la pelas florestas e montanhas ao redor de Asgard. O gigante, sem a ajuda de Svadilfari, foi incapaz de continuar o trabalho no ritmo necessário e não conseguiu cumprir o prazo estipulado. A revelação e a vingança dos deuses. Quando o inverno terminou e o gigante percebeu que havia sido enganado, ele revelou sua verdadeira identidade como um Jotun e tentou retaliar. No entanto, os deuses, agora liberados da obrigação do acordo, chamaram Thor para lidar com a situação. Thor, com seu martelo Mjolnir, destruiu o gigante com facilidade, encerrando a ameaça. Enquanto isso, Loki permaneceu desaparecido por um tempo, ainda em sua forma de égua, sendo perseguido por Svadilfari. Mas essa fuga teve consequências inesperadas, e Loki, em sua forma de égua, ficou grávido de Svadilfari. O nascimento de Sleipnir, um presente para Odin. Alguns meses depois, Loki retornou a Asgard, trazendo consigo um presente inusitado. Ele havia dado à luz a um potro extraordinário, e Sleipnir, um cavalo de 8 patas. Sleipnir não era um cavalo comum, ele era incrivelmente rápido, forte e resistente. Suas 8 patas permitiam que ele viajasse não apenas pelos campos e montanhas, mas também através dos ventos e das águas. Loki, provavelmente querendo evitar discussões sobre como exatamente o cavalo havia nascido, ofereceu Sleipnir a Odin como um presente. Odin aceitou o cavalo de bom grado, reconhecendo imediatamente seu valor. Sleipnir tornou-se a montaria pessoal de Odin e desempenhou um papel fundamental em várias histórias da mitologia nórdica, incluindo a jornada de Odin até Helheim para buscar sabedoria com a vidente morta. Os significados profundos da história de Sleipnir. A história de Sleipnir está repleta de simbolismos e mensagens sobre o papel de Loki na mitologia nórdica. 2.1 O agente do caos e da criação. Loki, com suas ações aparentemente destrutivas, acaba sendo responsável pela criação de algo único e valioso. Sleipnir não é apenas um cavalo, mas um símbolo de conexão entre os mundos, já que suas 8 patas permitem que ele viaje por todos os 9 reinos. Ele representa o movimento, a transformação e a ligação entre o físico e o espiritual. 2.2 Sacrifício e consequências. Loki frequentemente paga um preço pessoal por suas ações. Neste caso, ele literalmente deu à luz Sleipnir, o que é um lembrete de que até mesmo o caos que ele causa tem consequências inesperadas para si mesmo. 2.3 A interdependência dos deuses. Embora Loki seja frequentemente visto como um antagonista, suas ações mostram que os deuses dependem dele tanto quanto ele depende deles.
Sem Loki, os deuses não teriam Sleipnir, que se tornou uma ferramenta crucial para Odin e para Asgard como um todo. 3. Loki, a morte de Balder, a tragédia que marcou o destino dos deuses. Heróis. Talvez não exista história na mitologia nórdica que exemplifique tão bem o lado sombrio e traiçoeiro de Loki quanto a morte de Balder, o mais amado dos deuses. Este evento não apenas abalou os pilares de Asgard, mas também foi o prelúdio inevitável para o Ragnarok. Nesta tragédia, vemos Loki manipular os sentimentos mais profundos dos deuses em amor, dor e até esperança, em um ato que mudaria para sempre o destino dos 9 reinos. Balder, o deus da luz e da pureza. Antes de nos aprofundarmos na trama de Loki, precisamos entender quem era Balder. Ele era o filho de Odin e Frigg, o deus da luz, da beleza, da bondade e da justiça. Em todos os 9 reinos, Balder era reverenciado como o mais puro entre os Aesir. Sua presença era tão luminosa que muitos acreditavam que ele representava o próprio brilho do sol. Mas Balder não era apenas belo e bondoso, ele também estava destinado a um papel crucial no ciclo cósmico. Profecias antigas diziam que sua morte seria o primeiro passo em direção ao Ragnarok, o apocalipse nórdico. Essa sombra pairava sobre ele e assombrava os deuses, especialmente sua mãe, Frigg. Os pesadelos de Balder e o desespero de Frigg. Balder começou a ter pesadelos perturbadores que o alertavam sobre sua morte iminente. Alarmado, ele contou a Odin e Frigg sobre suas visões. Frigg, que amava profundamente seu filho, entrou em ação imediatamente. Para proteger Balder, ela viajou por todos os cantos do cosmos, pedindo a cada ser vivo e a cada objeto inanimado que jurasse nunca ferir seu filho. De árvores a pedras, de fogo a água, tudo e todos fizeram o juramento. Frigg, então, voltou a Asgard aliviada, acreditando que Balder estava seguro. Com isso, os Aesir transformaram a aparente invulnerabilidade de Balder em um jogo, e durante os banquetes, eles arremessavam armas e objetos contra ele, apenas para vê-los ricochetear ou desviar. Era uma demonstração da pureza e proteção que cercavam o Deus da Luz, e os deuses se divertiam grandemente com essa brincadeira. Loki descobre o segredo. Loki, no entanto, não participava dessas celebrações com o mesmo espírito. Ele observava com um misto de inveja e desprezo. A invulnerabilidade de Balder parecia ser um lembrete do quanto Loki era diferente dos outros deuses, onde Balder era amado e celebrado, Loki era desconfiado e, muitas vezes, evitado. Determinando-se a destruir essa fonte de admiração e alegria, Loki começou a investigar. Ele descobriu que, durante sua jornada para garantir a segurança de Balder, Frigg havia ignorado um pequeno detalhe: ela não pediu ao visco e uma planta considerada insignificante, que jurasse não ferir seu filho. Com essa informação, Loki elaborou seu plano. Ele colheu um galho de visco e o transformou em um pequeno dardo, afiado e letal. Para garantir o sucesso de sua trama, Loki precisava de um cúmplice involuntário, em alguém que ninguém jamais suspeitaria de um ato de traição. Odr, o deus cego, e a armadilha de Loki. Odr, o irmão cego de Balder, era o alvo perfeito. Durante um dos banquetes em Asgard, enquanto os deuses arremessavam armas e objetos contra Balder como parte de sua brincadeira, Loki se aproximou de Odr. Ele ofereceu-lhe o dardo de visco, dizendo que seria injusto que Odr, por causa de sua cegueira, não participasse da diversão. Loki se posicionou atrás de Odr, guiando sua mão para que o dardo fosse lançado na direção de Balder. Quando o galho atingiu o deus da luz, ele caiu imediatamente, morto. O salão que antes estava cheio de risos mergulhou em silêncio absoluto. Os deuses ficaram paralisados, incapazes de compreender o que acabará de acontecer. O riso de Loki foi a única coisa que quebrou o silêncio, enquanto ele se retirava para planejar sua próxima travessura. A dor de Frigg e a tentativa de resgate. O impacto da morte de Balder foi devastador. Frigg, consumida pela dor, implorou aos deuses que trouxessem seu filho de volta. Odin, o pai de Balder, enviou Hermod, o mensageiro dos deuses, até Elin, o reino dos mortos, para negociar com El, filha de Loki, o retorno de Balder. El, a governante do submundo, disse que devolveria Balder sob uma única condição: todos os seres do cosmos, vivos e mortos, deveriam chorar por ele.
Se alguém não demonstrasse sua tristeza, Balder permaneceria em Elheim. Os deuses então espalharam a mensagem por todo o cosmos, pedindo a todos que chorassem por Balder. De fato, todos os seres, dos mais poderosos aos mais insignificantes, derramaram lágrimas pelo Deus da Luz. Mas, em uma caverna remota, um único ser recusou-se a chorar, uma giganta chamada Toco. Toco, na verdade, era Loki disfarçado. Ele sabotou a única chance de trazer Balder de volta, assegurando que o deus permanecesse no submundo. Com isso, os deuses perderam não apenas Balder, mas também a esperança de evitar o Ragnarok. A consequência da morte de Balder. A morte de Balder marcou um ponto de não retorno para os Aesir. Além de perderem o mais amado dos deuses, os Aesir viram sua unidade ser fragmentada. A tragédia também revelou a verdadeira face de Loki como um agente do caos e da destruição. O destino de Balder tornou-se um lembrete constante da fragilidade dos deuses e da inevitabilidade do Ragnarok. Afinal, mesmo os mais puros e intocáveis entre eles não estavam a salvo da trama implacável do destino e da astúcia de Loki. Reflexões sobre o papel de Loki na morte de Balder. Heróis, a história da morte de Balder é uma das mais trágicas da mitologia nórdica, mas também uma das mais reveladoras. Ela nos mostra o quanto Loki é complexo, tanto como personagem quanto como símbolo. Balder não é apenas o vilão que destrói por prazer, ele é também o agente que desencadeia as mudanças que levam ao fim do ciclo cósmico e ao início de outro. 4. Loki no Ragnarok, o fim de tudo. Heróis, chegamos ao clímax da jornada de Loki, o momento em que o caos que ele representa toma proporções apocalípticas e culmina na destruição de tudo o que conhecemos. O Ragnarok não é apenas o fim do mundo, mas o fim de um ciclo cósmico que prepara o terreno para um novo começo. Nesse evento grandioso, Loki assume um papel central, liderando as forças do caos contra os deuses de Asgard. Porém, seu papel é mais do que o de um antagonista, ele é o catalisador que sela o destino dos deuses, enquanto revela a inevitável fragilidade de toda a criação. O encarceramento de Loki, o prenúncio do Ragnarok. Antes de falar sobre sua participação no Ragnarok, precisamos entender o que levou Loki a se tornar o arquétipo da destruição. Após a morte de Balder, os deuses finalmente decidiram que Loki havia ultrapassado todos os limites. Ele fugiu, mas foi capturado após transformar-se em um salmão para tentar escapar. Thor o encontrou e o arrastou até uma caverna, onde Loki foi condenado a um castigo eterno. Na caverna, os deuses amarraram Loki com as entranhas de seu próprio filho, Narfi, morto brutalmente pelos Aesir. Sobre sua cabeça, Skadi, a gigante que nutria ódio por Loki desde a morte de seu pai, colocou uma cobra venenosa que pingava constantemente ácido em seu rosto. A esposa de Loki, Sigyn, permaneceu ao seu lado, segurando uma tigela para parar o veneno, mas sempre que ela precisava esvaziá-la, o ácido caía sobre Loki, fazendo-o se contorcer em agonia. Suas convulsões eram tão violentas que causavam terremotos em Midgard. Por eras, Loki permaneceu nessa prisão infernal, mas quando Ragnarok se aproximou, seus grilhões finalmente se romperam. Ele se libertou, movido por um desejo insaciável de vingança contra os deuses que o puniram, e começou a reunir as forças do caos para a batalha final. A frota do caos e o despertar de Loki. Loki, agora livre, se tornou o líder das forças que ameaçariam destruir o cosmos. Ele navegou a bordo de Naglar, o maior dos navios, construído com as unhas dos mortos. Naglar é uma embarcação monstruosa, feita com um material sombrio que simboliza o abandono e a negligência dos vivos em cortar as unhas de seus mortos. Essa frota, pilotada pelo gigante do gelo HRYM, seria usada para transportar os Jotnar e outras criaturas caóticas para o campo de batalha em Vigrid, a planície onde o destino do cosmos seria decidido. Ao lado de Loki estavam os seres mais terríveis do universo. 4.1 Jormungandr, a serpente que circunda Midgard, também filha de Loki, emergiu dos mares furiosa, envenenando o céu e as águas. 4.2 Fenrir, o lobo monstruoso, também filho de Loki, rompeu suas correntes e começou a devorar tudo em seu caminho. Seu uivo gelou até mesmo os corações mais valentes. Ele prometeu devorar o próprio Odin no campo de batalha. 4.3 Os gigantes de gelo de Jotunheim,
liderados por HRYM, marcharam para a guerra, prontos para destruir Asgard e seus deuses. 4.4 As legiões dos mortos, comandadas pela filha de Loki, El, abandonaram os salões sombrios de Elin para se juntar à guerra. Loki tornou-se o símbolo da revolta de tudo que havia sido rejeitado, temido ou reprimido pelos deuses de Asgard. Ele liderou esse exército com determinação, sabendo que, no Ragnarok, todos os laços se romperiam, e a ordem seria aniquilada. O duelo final, Loki e Heimdall. No campo de batalha, enquanto as forças do caos e da ordem se chocavam, Loki encontrou seu destino em um confronto mortal contra Heimdall, o guardião da Bifrost. Esse confronto é mais do que uma luta física, ele simboliza o embate entre o caos e a vigilância, entre a desordem e a estabilidade. Heimdall, com sua visão e audição perfeitas, era o oposto de Loki em muitos aspectos, onde Loki semeava o caos e a imprevisibilidade, Heimdall representava a proteção e a ordem que mantinham os reinos unidos. Ainda assim, ambos tinham algo em comum, e eles estavam destinados um ao outro, suas trajetórias sempre em rota de colisão. A batalha entre Loki e Heimdall foi feroz. Heimdall brandia sua espada brilhante, enquanto Loki usava sua astúcia e ferocidade para enfrentar o guardião. Em um momento de caos absoluto, os dois se atingiram com golpes fatais. Heimdall caiu morto, mas Loki também encontrou seu fim, encerrando sua jornada como o grande instigador do Ragnarok. O papel de Loki no ciclo cósmico. Heróis. É crucial entender que Loki não é apenas um vilão ou um traidor. Ele é a força do caos necessária para que o ciclo cósmico siga seu curso. O Ragnarok, em sua essência, não é apenas um evento de destruição, é um renascimento. Após o Ragnarok, o mundo emergirá renovado, com novos deuses, novas terras e uma nova humanidade. Loki, portanto, é a engrenagem que permite a roda do destino girar. Ele é a ruptura que dá espaço à renovação, o agente de transformação que, mesmo ao custo de sofrimento e perda, permite que o cosmos seja recriado. Conclusão: o legado de Loki no Ragnarok. Ao final de tudo, Loki não é simplesmente um deus da traição ou da destruição. Ele é um arquétipo poderoso, que representa a dualidade da existência. Ele mostra que o caos, embora doloroso, é indispensável para o crescimento e a mudança. Heróis. Loki é mais do que um simples vilão ou trapaceiro. Ele é a encarnação do caos necessário, da mudança inevitável. Ele é o espelho que reflete nossa própria dualidade, nossas falhas e nossa capacidade de criar algo novo a partir do caos. Qual dessas histórias foi a mais impactante para vocês? Diga nos comentários e nos ajude com seu like. Até o próximo vídeo, heróis. E não se esqueçam de se inscrever e seguir a banda Veil of NYX plataformas musicais. Lembre-se, o caos, quando compreendido, pode ser uma força de criação. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse embate épico e como vocês veem Loki, um vilão, um herói incompreendido ou algo entre os dois. Até o próximo vídeo. The dark of night, a plan unfolds. A war for Asgard, strong and bold. Starfire rules with all his might, but Loki smiles knowing the fight. He takes the form of man so swift, a twist of fate, a dangerous gift from the shadows.
punishment near, yet in his eyes there's no fear. Ragnarok calls the end draws near. The trickster smiles, the gods must fear. For in his heart, chaos is king, and Loki laughs as the world begins to sing. He walks to Loki on a quest for gold. In among the riches so young, so bold. The dwarfs for treasures, magic and might. But Loki's schemes would turn the night. For near the hammer, fortune, pain. But Loki's laughter hides the stain. With cunning wits and a twisted deal, he shapes their fate, his heart's surreal. Balder the bright was loved by all, but in his dreams he saw his fall. Fate's protection all but one. A mistletoe scene, Loki's work undone. Earth's hand unknown moved. The light of Asgard forever removed. The gods cried out, but Loki just grinned. For in this chaos a new age begins. Alter the darkness, he'll rise again. Loki's path through loss and pain. A trickster's tale, forever told. The god of mischief before sun told.